Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio do podcast 316. Um podcast que tem um oferecimento do Paraíba Cristã, sua página no Instagram, sobre eventos, escolas, seminários, enfim, tudo que envolve o mundo cristão, que é do seu interesse. Você clica lá no seu Instagram, Paraíba Cristã, e aí você fica por dentro de todos os eventos da cidade, do estado, ok? Então, busca lá, se informa para ficar atualizado. Também temos o oferecimento do Igreja 24 Horas, que é uma plataforma, né? Para as igrejas, você que é pastor, você que é líder, né? Até você mesmo aí, que é um irmão da igreja, avisa teu pastor, tá? Plataforma Igreja 24 Horas. É uma plataforma de gestão de igrejas. Você vai agregar mais os membros da igreja, questão financeira, enfim, vai te ajudar bastante, até no site, na produção de um site para a tua igreja também, pastor. Então, clica lá, olha no Instagram, Igreja 24 Horas, tá ok? Vamos lá, hoje a gente está começando esse episódio com mais um pastor, certo? Dessa vez aqui o pastor Luiz, pastor congregacional. Eu ia apresentá-lo, mas devido ao tamanho do currículo dele, né? O currículo dele faz jus ao seu tamanho, né? Então eu acho melhor o pastor Luiz se apresentar. Pastor Luiz, seja bem-vindo. Desde já agradeço aí ter aceitado o nosso convite, né? E queria que o senhor se apresentasse. Quem é o pastor Luiz Galdino? Por favor. Muito bem. É uma gratidão estar aqui, Altair, com você, nesse espaço tão relevante. Bom, eu, antes de qualquer coisa, sou um simples servo do Senhor, né? Amém. Sou mais conhecido como pastor Luiz Galdino, como você falou. Sou pastor na Igreja Congregacional de Campina Grande, mais conhecida aqui em nossa cidade como a Igreja da Avenida Canal, né? Sim. Devido à avenida em que ela está localizada. Sou graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba. Sou graduado em Teologia pelo Centro de Pesquisas e Estudos Teológicos de Confissão Reformada, bacharel na verdade. Sim. Graduado pela Faculdade de Teologia Integrada do Recife. Pós-graduado em Filosofia e Teologia pela Faculdade John Kennedy. E também uma pós em Teologia Reformada pelo Instituto Bíblico Reformado de São Paulo. Sim, sim, sim. E dei aula em vários seminários já aqui, né? Leciono na nossa instituição de ensino da denominação, Sim. né? Que é uma plataforma também Sim, online. sim, sim. E sirvo ao Senhor, né? Na nossa igreja Amém. já há praticamente 10 anos. Ok, ok. E com relação à sua família, quem é o pastor Luiz agora, vamos dizer assim, domesticamente falando, né? Quem é o pastor Luiz? Marido de quem? Pai de quem? Muito bem. Bom, o Luiz Galdino é casado com Isadora, né? Já há 15 anos, vamos completar 15 Sim. anos no próximo Amém. mês. Temos 2 filhos, Sim. o Esdras, que vai completar 10 anos, Hum. e recentemente Deus nos presenteou com a caçulinha, que tem pouco mais de 2 meses, né? Que é Sim. a Ana Heloise. E Deus tem me dado a graça de conduzir essa família e eu sou muito grato ao Senhor por ter eles em minha vida, né? Amém, amém. Graças a Deus. Pastor, o senhor é pastor há quanto tempo, o senhor falou? Esse ano, em setembro, Setembro. completar-se-á 10 anos 10 anos de na pastor. nossa igreja local. Somando o tempo de estágio, finalzinho ali do curso Sim. de teologia, eu diria que está por volta de uns 13, 14 anos. 13, 14 anos. Muito bem. Então o senhor tá bem, tá bem, né? Tá com, como a gente diz aí, tá com o lombo firme aí, tá com Menos cabelo do que o menos início, mas cabelo. tô firme. Então, graças a Deus, né? Está aqui com a mente sã, graças a Deus, né? Pastor, o senhor é evangélico, nascido no lar evangélico ou não? O senhor chegou a se converter depois? Ou como é que foi sua caminhada cristã? Bom, eu tive a bênção de nascer dentro de um lar cristão, Sim, embora meu pai não fosse cristão até pouco antes de seu falecimento. Mas minha mãe já tinha uma formação cristã. A primeira pessoa a se converter na minha família foi minha avó, né? sim, E nasci em uma família cristã, cristã. né? Fui criado num ambiente cristão. As minhas memórias de infância, adolescência, juventude, todas elas estão de alguma maneira relacionadas ao ambiente de igreja, Sim, né? E tudo que envolve o universo cristão, vamos assim dizer. sim, Né? sim, sim, sim. Então, nasci, né, num lar cristão, dentro de uma família cristã, e recebi minha educação, minha formação dentro dessa esfera, né?
essa Sim, perspectiva. sim. E em relação ao seu chamado, quando é que o senhor se descobriu ou se sentiu, vamos dizer assim, vocacionado ao Sagrado Ministério? Bom, é, isso tem muito a ver com, eu diria, com a própria experiência da conversão que tive, né? Eu acho importante frisar que, embora eu tenha nascido em um lar cristão, eu não nasci salvo, Sim. né? Eu entendo que o filho do cristão precisa também ter uma experiência de conversão. E, embora seja às vezes mais difícil nós definirmos, nós que nascemos em um ambiente cristão, em que momento se dá de fato essa conversão. É muito mais fácil para uma pessoa que não viveu desde a infância essa realidade conseguir definir com clareza. Sim. Eu encontrei Cristo a partir desse dia e tudo mudou, né? Uhum. Eu entendo que uma pessoa criada no Evangelho ela vai ter um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Com o chamado pastoral, eu diria algo semelhante. Eu não tive nenhuma experiência fantástica, nada extraordinário, uma voz poderosa me chamando, ou luzes entrando pelo meu quarto, me chamando a viver esse ministério. De alguma forma, as pessoas sempre sinalizavam que eu tinha essa tendência a ser um pastor. Sim. Havia sempre aquela fala, olha, você tem jeito de pastor, você se porta como pastor, você se expressa como pastor, você devia ser pastor. Né? E por incrível que pareça, esse incentivo eu recebi até dentro da minha própria casa. Sim. Minha mãe, ela sempre fazia essas afirmações também. Mas eu diria que a minha chamada ao ministério pastoral se deu mediante a uma reflexão profunda das Escrituras, em que eu pude perceber a necessidade de homens comprometidos com o Evangelho em um tempo de tanta crise na igreja evangélica. Não que eu seja a resposta final para essa crise, mas diante das experiências que eu tinha enquanto ovelha, Uhum. né, porque todo pastor um dia foi uma ovelha, né, e diante dessa perspectiva, eu percebi, né, que de fato Deus ele me confiava a missão de contribuir com o seu reino, Uhum. de cuidar das suas ovelhas também, não apenas ser cuidado. E o Senhor me direcionou nesse sentido. Até que um dia, participando de uma vigília, isso eu morava em São Paulo, nessa altura da minha vida, já era casado com Isadora, ela não casou com o pastor. Sim. Ela até disse que eu enganei ela Enganou. nesse sentido, mas até eu fui enganado. Né? E aí, participava de uma vigília da igreja que nós fazíamos parte, e em um determinado momento dessa vigília, o pastor franqueava a palavra para que alguém que sentisse o desejo trouxesse alguma reflexão bíblica curta, objetiva, nos intervalos dos momentos de oração, dos períodos de oração. E naquele dia eu não tinha até então tido a oportunidade de pregar nesta igreja, embora já fosse membro dela há algum tempo, nunca me ofereci para pregar, também nunca tinha sido chamado. E aí, nesse momento, ele franqueou a palavra e eu senti o desejo de compartilhar uma porção das Escrituras. E o fiz. Preguei, expus o texto, sentei e fomos para o momento de oração. Terminou, a vigília durou a noite inteira, fomos até o amanhecer e era domingo no dia seguinte, já ficamos para a escola dominical. E aí, coisa que você não vê mais hoje em dia, né? E aí, quando terminou a escola dominical, fomos para casa, voltamos para o culto à noite e após o culto o pastor me chama, pastor Valmir, reverendo Valmir, né? Da primeira igreja presbiteriana de Diadema, em São Paulo. Sim. Ele me chama e diz, olha, eu gostaria que amanhã você estivesse na minha casa, acompanhado da sua esposa, que eu gostaria de conversar com você. E eu fiquei morrendo de medo, né? Porque se o pastor está me chamando, depois que eu resolvo falar pela primeira vez na igreja, alguma bobagem gigantesca eu devo ter dito. E passei a noite me remoendo o que eu teria feito, ou o que eu teria falado. E aí no dia seguinte, enquanto estávamos na casa dele, ele disse, olha, Luiz, você tem a vocação para o ministério, eu percebo em você as inclinações para o ministério, você deveria estudar, você deveria aprimorar isso, você deveria investir nisso. E de fato as palavras dele eram como setas que atingiam o meu coração, de sensações que eu já tinha, como eu disse, ao me debruçar sobre a palavra de Deus. Né? Eu sou apaixonado pela Escritura, então eu amo a Bíblia com muita devoção e sentia
que de fato o Senhor me chamava para compartilhar a sua palavra. E aí começou a jornada de Sim, estudos sim. e de formação para chegar até o ministério pastoral. Ministério. Amém. Algum pastor lhe inspirou, a gente pode dizer assim, lhe inspirou, foi um referencial nessa preparação para o ministério? Teve alguém que o senhor mirou e... Olha, eu tive muitos pastores, como eu falei, cresci na igreja, então, e a denominação na qual eu cresci, havia uma rotatividade muito grande de pastores. Sim. Então a gente não passava muito tempo com o mesmo pastor. Era no máximo 3, 4 anos. Então, eu passei por vários pastores, né? Mas o que eu posso dizer é que havia um em especial, né? Ele é vivo até hoje, Sim. né? Ele é vivo até hoje. E o que mais me inspirava neste pastor em específico era a sua simplicidade na exposição do texto. E eu acho que de alguma forma eu até meio que me tento a moldar a maneira dele fazer isso. Hoje ele já está bem idoso, já não prega tanto, e eu acompanho à distância ainda, mas a maneira como ele expunha o texto, se existem mensagens que ficaram gravadas na minha memória, são mensagens que foram expostas por ele. Pela forma simples, didática, em alguma medida cômica, para fixar alguma Sim, ideia, sim. e eu me inspiro nele, em alguma medida, assim. Amém, Né? amém. Isso é muito bom, né? A gente tem um referencial, tem um exemplo, né? Ali, como alguém como exemplo, né? É fácil ser pastor? Não, Não. Mas o senhor se imaginaria fazendo outra coisa a não ser pastorear? não, Não. não. Eu me lembro que na época de seminário, a gente tinha colegas que estavam ali porque tentaram muitas outras coisas, não deram certo, Sim. e aí resolveram ser pastor. Eu acho que é a percepção errada para quem quer ingressar na vida pastoral. Eu entendo que eu poderia ser qualquer outra coisa. E, modesta parte, me sinto capaz de fazer muitas outras coisas, né? Só que eu não consigo enxergar minha vida e a sua forma de existência longe dessa vivência pastoral. Estar no púlpito pregando as escrituras, para mim, é o ápice do meu dia, Sim. né, da minha semana. Não por ter pessoas me ouvindo, mas pelo privilégio de poder abrir a palavra de Deus, ler as escrituras, aplicar as escrituras e levar o conhecimento de Deus até as pessoas. Sim, sim, sim. Agora, a vivência pastoral, ela não se dá apenas no púlpito. Eu diria que o púlpito é a cereja do bolo. Sim. Né? O ministério pastoral, de fato, ele é 75%, eu acredito, vivido fora do púlpito. Né? No trato do dia a dia com as ovelhas, a gerência da igreja, Sim. porque querendo ou não isso passa pela pessoa do pastor, a lida com os desafios que suas ovelhas vivenciam. Eu costumo dizer, Altair, que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Sim. Nada seria mais trágico para uma igreja, no meu ponto de vista, do que um pastor afeiçoado apenas ao ambiente doméstico do seu gabinete. A gente precisa de pastores que vivam no meio do rebanho, que vivenciem as experiências do rebanho a todo momento. E isso traz um custo emocional, isso traz um custo espiritual em alguma medida, porque se você aplicar na sua vida chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, você vai perceber que a vida do pastor ela é quase que uma montanha-russa. A gente começa o dia dando parabéns a alguém por um momento feliz, de aniversário de casamento, de vida, seja o que for, e daqui a meia hora você tem que estar se solidarizando com alguém que perdeu um ente querido. Isso numa fração de segundos. Você sai de um aniversário e vai para um velório. E isso tudo desafia a estabilidade emocional do pastor. Então, ser pastor não é fácil. Eu não acredito. Se alguém achar que o ministério, ou viver no ministério, e o enxergar apenas como uma zona de conforto e satisfação, não no sentido de ser pastor, mas de viver o dia a dia, eu desconfio desse tipo de vivência pastoral. Ser pastor não é fácil, mas é prazeroso. É prazeroso. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma santa vocação que Cristo nos deu. Pastor, o senhor, claro, o senhor prega na sua igreja, né, permanentemente, enfim. Mas o senhor também, com certeza, prega em outras igrejas, né? Sim. Está convidado para pregar em outras igrejas, claro.
Então, eu vou fazer uma pergunta não necessariamente sobre sua igreja local, que eu sou pastoreio, mas o seu entendimento hoje, né? Como é que está a igreja? Como é que está a noiva do Senhor? É uma ótima pergunta. Bom, eu tenho a oportunidade de andar por alguns locais. Eu percebo que hoje nós vivemos uma crise que tem diversas razões, diversas causas, e não sei se consigo determiná-las de forma tão concisa. Mas a igreja hoje ela passa por diversos problemas. E eu julgaria que talvez o mais sério deles seja a perca da própria identidade da igreja, ou a dificuldade de compreendermos o que é ser igreja. Sim. Quando nós olhamos para o cristianismo, sobretudo no nosso país, a gente tem uma concha de retalhos, com inúmeras variantes, com inúmeras distinções, e no fim das contas, sem nos apegarmos a elementos identitários, seja do aspecto denominacional que for, nós percebemos que, de uma maneira geral, a igreja brasileira ela não consegue mais se autodefinir. Ela não consegue mais se autoperceber. Então nós temos conglomerados de pessoas que muitas vezes acham que ser igreja é apenas ser um movimento social. Nós temos outros que acreditam que ser igreja é apenas ser um ajuntamento semanal para um momento de entretenimento. Então o culto transforma-se num espetáculo, o louvor acaba virando um momento de show, a pregação deixa de ser a proclamação do evangelho e se torna um discurso motivacional de autoajuda. O ambiente deixa de ser pensado para nos elevar a pensar em Deus, para tornar-se algo que vise apenas o conforto e o bem-estar da nossa geração contemporânea e as suas exigências. E aí, no frigir dos ovos, a gente já não consegue mais perceber aquilo que de fato é ser igreja. E o que é ser igreja? Né? Eu julgo que, para descobrirmos esse caminho, nós precisamos retornar às Escrituras, fazer o que os reformadores fizeram no século XVII. Olha, vamos voltar à palavra. E esse mesmo mecanismo precisa ser feito hoje. A gente tem que voltar às Escrituras. O que Deus diz sobre igreja? Nós conversávamos agora há pouco sobre John Stott. Eu acho que ninguém escreve melhor sobre igreja do que John Stott. Né? E aí ele vai nos imergir numa percepção de igreja que a gente não pode perder. Não é o elemento doutrinário da minha denominação que me faz ser igreja, mas é a simplicidade do evangelho, a pureza do evangelho que deve ser comum a toda e qualquer igreja. Independente de sua estrutura física, independente de sua organização eclesiástica, independente de seu poder e estrutura, essas coisas não definem a igreja. O que define a igreja é a maravilhosa graça de Cristo manifesta nela e a simplicidade da vivência do evangelho. Eu hoje percebo que nós temos uma dificuldade gigantesca em todos os ramos denominacionais. Eu não excluiria nenhum. Né? Essa necessidade de regressarmos à perspectiva do que é uma genuína igreja cristã e evangélica. Eu costumo dizer em minha congregação que talvez o último refúgio para vivermos um cristianismo bíblico seja as nossas igrejas locais. Né? Os grandes conglomerados denominacionais, eles têm os seus desafios. São importantes. Eu julgo que são importantes. Mas eles têm os seus desafios. E acho que é na igreja local que o pastor, junto de suas ovelhas, de seu rebanho, consegue viver um autêntico e verdadeiro cristianismo nos moldes propostos pela Escritura. Sim. Entender. O senhor falou aí da simplicidade do evangelho, né? Eu pensando aqui, né? Simplicidade significa, por exemplo, os irmãos não se dedicarem de forma mais profunda ao estudo da palavra, ou até mesmo o estudo da teologia. O senhor quer dizer que a simplicidade do evangelho, porque algumas pessoas entendem da seguinte forma, né? Não, eu não preciso estudar, não preciso me aprofundar muito no estudo bíblico, eu vou viver um evangelho simples. Né? E eu acho isso um pouco perigoso também quando você deixa de lado os estudos. Eu entendo que o senhor não quer dizer isso, é claro, Sim, com a simplicidade do evangelho, né? Mas algumas pessoas podem entender isso de repente e achar que não preciso ler, não preciso estudar, eu só preciso meditar, orar, fazer minha leitura devocional e eu vou viver a simplicidade do evangelho, que é como Cristo quer, que é como a Bíblia manda. Na verdade, como é que a gente avalia esse pensamento? Sim. Na verdade, Cristo não quer isso e Cristo não manda isso. Não manda isso.
Isso não é a simplicidade do Não, evangelho. não, porque simplicidade não é mediocridade. Sim. Pode até soar duro, né? Pode ser duro. Mas assim, simplicidade não é mediocridade, e eu justifico. Quando nós pensamos a simplicidade do evangelho, nós pensamos o evangelho à luz da sua essência. O Sim. que é essencial na proposta de Cristo para o seu povo. Se nós entendermos que isso é fundamental, todas as outras coisas, elas se tornam subterfúgio. Elas se tornam dispensáveis. Não que elas precisam ser dispensadas. Eu entendo que, pensando no pastor, o pastor ele deve ser alguém que se esmera no estudo das Escrituras. Até porque a Bíblia diz que o obreiro ele deve manusear bem a palavra da verdade. Pedro vai dizer que nós temos que ter condições de responder à altura àqueles que questionam sobre nossa fé. Então, o ministro do Evangelho, ele pode ser simples, mas ele não deve ser medíocre. Ele deve ter embasamento teológico, ele deve ter profundidade bíblica, ele deve ter todo o preparo que a sua função e a sua missão demanda, mas isso não deve envaidecer seu coração, Sim. isso não deve roubar dele a simplicidade do Evangelho. Então, por exemplo, eu me recordo que há 30 anos atrás, vamos pegar essa faixa etária, nós tínhamos uma igreja, eu não falo minha igreja, Certo. eu falo a igreja A como igreja. um todo. Nós tínhamos uma igreja muito mais carente dos recursos que hoje ela tem à sua disposição, mas uma igreja muito mais influente e impactante sobre a vida dos seus próprios componentes e sobre a vida do meio onde ela estava. Ser um cristão era algo que impunha qualidade, qualificações, virtudes e respeito. Hoje nós perdemos isso. Essa semana saiu os dados aí do último censo religioso, IBGE. e aí nós temos números bem interessantes. Sim. A onda de crescimento evangélica se mantém. E a perca de componentes da igreja romana continua, mas numa velocidade menor. E alguém pode então dizer que, bom, nós continuamos crescendo. Será que realmente nós continuamos crescendo? Eu gostaria de problematizar isso. De fato, a igreja nesse país tem crescido? Se ela tem crescido, por que os efeitos do poder do evangelho não conseguimos ser sentidos em nossa sociedade? Porque nós expandimos, temos gigantescas estruturas, temos a capacidade e a potência de ocupar muitos espaços, seja midiáticos, seja na sociedade, na nossa organização política, mas a gente não consegue mais perceber os reflexos disso nas minuciosidades do dia a dia. Aonde está a verdadeira vida cristã? Ela foi perdida. Por quê? Porque a simplicidade das Escrituras ela foi abandonada. Então, quando eu me refiro à simplicidade, não é que nós devemos nos contentar com qualquer coisa. Não. Nós temos que oferecer o melhor. Nós temos que ter a melhor pregação, nós temos que ter o melhor louvor, nós temos que ter a melhor estrutura, mas ainda assim nos mantermos simples. Na graça e na misericórdia do Senhor. Eu ia fazer essa pergunta, mas o senhor já entrou aí um pouquinho, né, sobre né, qual o papel da igreja na sociedade, né? E aí a gente ia adentrar um pouquinho sobre a cosmovisão, o senhor falou aí de política, por exemplo. Atualmente, hoje a gente, né, hoje é redundância, né? Atualmente nós temos a maior bancada evangélica no Congresso, né? Por exemplo, né? Correto. Então a gente nunca teve um número tão grande de deputados ditos evangélicos no nosso Congresso, né? E o senhor falou, a gente não vê isso, você diz, na ponta, a gente não encontra isso na ponta, essa influência, né? Na nossa vida diária, enfim, das nossas leis e por aí vai. E qual seria o papel da igreja na sociedade, então? Né? Claro que a gente sabe o que é a igreja, qual o propósito da igreja, mas para a sociedade, né? Qual a influência que a igreja deve ter na sociedade, pastor? Eu retornaria a um princípio levantado pelos próprios reformadores. A igreja, quando eles defendiam, e especificamente a gênese do congregacionalismo, que nós vamos chegar nele daqui a pouco, né? A igreja ela deve ser a consciência do Estado, mas ela não deve se confundir com o Estado. A igreja ela deve ter uma voz profética na sociedade. E aí eu não estou hiperespiritualizando o papel da igreja, embora seja um papel espiritual, sobretudo.
Quando eu digo ser uma voz profética, não é que a igreja ela deva reduzir a sua atuação a algumas expressões que nós vimos recentemente. Ela deve manter-se na sua posição de ser uma voz que denuncia o pecado e aponta qual é o projeto de Deus, qual é o desejo de Deus, porque Deus tem um plano para todas as coisas, inclusive para a nossa existência nesse mundo. A gente sabe que as coisas elas vão cada vez piorar, né? Eu não sou pessimista, Sim, pelo já ia contrário. perguntar. Eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa otimista até demais. Mas eu não acredito que o mundo tornar-se-á um lugar melhor. Não. Porque o próprio Cristo disse que nesse mundo nós teríamos aflições e passaríamos por diversas provações. O mundo sempre foi um local hostil. Também não é de hoje que ele se tornou uma terra de sofrimento. Sim. Desde que o homem insurgiu-se contra Deus, o pecado instalou-se e a existência tornou-se desafiadora, né? A terra produzirá abrolhos, diz o primeiro livro das Escrituras. Isso tem ligação com sofrimento, desafios e tal. Então, o mundo é um lugar ruim, sempre foi e continuará sendo. Mas nesse mundo a igreja tem um papel. Dentre a sua principal missão, que é a proclamação do Evangelho, eu entendo que ela também tem o dever de influenciar esse mundo, de influenciar a sociedade e de construir nessa sociedade um projeto que eu chamaria de projeto de Deus. Quando os primeiros protestantes chegam nesse país, pensando no Brasil, eles tinham um projeto de civilização. Não era apenas pregar o Evangelho, era pregar o Evangelho, mas também perceber as necessidades dessa sociedade. Quais eram as necessidades do Brasil oitocentista, quando as primeiras missões protestantes chegam? É uma nação de analfabetos. Então vamos educá-los. Vamos abrir escolas ao lado dos nossos templos. Por quê? Porque para nós, cristãos evangélicos, é muito importante que o indivíduo seja capaz de ler a sua própria Bíblia. Mas para ler a sua Bíblia, ele precisa ser alfabetizado. Então nós vamos educá-lo, nós vamos alfabetizá-lo. Essa sociedade precisa de tratamento. Vamos construir hospitais. Há órfãos que precisam de cuidado. Vamos construir orfanatos. Há idosos que estão sendo desprezados. Vamos construir asilos. Em nossa própria cidade havia um complexo inteiro só disso. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Então, havia a preocupação não apenas de pregar as Escrituras e proclamar a salvação por meio do Evangelho, mas também de construir neste mundo, enquanto aqui nós estivermos, um ambiente que de alguma forma resultará na glória de Deus. Isso que nós chamaríamos de cosmovisão, né? Fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu entendo que no nosso contexto atual, a igreja ela tem se perdido um pouco nessa percepção. Nós precisamos entender que o nosso papel é continuar proclamando a verdade, é reconhecer os acertos que o Estado promova, mas também denunciar o pecado do Estado. Sim. Seja ele qual for. Independente de governo específico. Nós temos que proclamar a verdade de Deus e termos esse papel profético do profeta que entrava no palácio do rei e o confrontava quando este tomava decisões e agia de uma forma que a lei do Senhor era contrariada. O que a gente percebe hoje é que mesmo com a maior bancada evangélica, como você menciona, coisas absurdas continuam sendo aprovadas nesse país e a gente não vê essas vozes que foram certamente eleitas com o apoio da igreja levantando-se na denúncia contra aquilo que Deus chama na sua palavra de pecado. Sim. O senhor já falou aí sobre a chegada, né, dos primeiros protestantes no Brasil. O senhor é pastor congregacional, né? Sim. A igreja congregacional no Brasil, este ano de 2025, está comemorando 170 anos, não é isso? Correto. Foi a primeira denominação a chegar em solo brasileiro. Eu quero dizer, institucionalmente, abrir um trabalho, fundar uma igreja, construir um prédio. O que eu quero dizer é isso. Porque a gente sabe que, né, aconteceram missões aos calvinistas que chegaram ali, né, no Rio de Janeiro, enfim. Mas a primeira denominação a ser organizada no Brasil foi a congregacional? Bom, do ponto de vista histórico, se nós considerarmos a evangelização em língua portuguesa, sim.
Se formos considerar apenas a presença protestante em solo brasileiro, não. Nós temos aqui a chegada primeiro de luteranos, de anglicanos, né, que se tem conhecimento, mas eram igrejas voltadas apenas para as comunidades imigrantes. Então você tinha uma comunidade de colonos alemães, lá no sul do país, o culto era feito em língua alemã. Você tinha uma comunidade de ingleses, o culto na igreja anglicana era feito em inglês. E assim sucessivamente. Sim. Até porque havia, pela legislação do Brasil, naquele contexto, né, as primeiras missões chegam a partir de 1800, mais ou menos, havia a proibição da construção de templos dedicados à comunidade protestante. Então, as igrejas que eram construídas, elas eram todas católicas. Uma igreja protestante não podia construir um prédio que tivesse as características de uma igreja. Então, você não ia ter uma igreja com torre, com sino. Isso nos fez perder, em alguma medida, uma herança arquitetônica Sim. na igreja brasileira. Apenas após a proclamação da República, em 1889, é que se outorga o direito dos protestantes erguerem templos que de fato parecessem igrejas. Então, os primeiros templos eles eram como casas, como residências. No máximo, você tinha só um letreiro que identificasse. A igreja congregacional, ela é plantada no Brasil em 1855, mais precisamente, ela é organizada no dia 19 de agosto de 1855, pelo reverendo Robert Reid Calley e com sua esposa Sarah Polton Calley. Por que nós afirmamos, e aí não somos nós arrogando para nós de forma prepotente esse pioneirismo, de maneira nenhuma. É a própria academia, a construção historiográfica que determina isso. Por que o congregacionalismo, então, é a primeira manifestação genuinamente evangélica brasileira? Porque é a primeira igreja a pregar o evangelho em língua portuguesa. Sim. Até 1855, nenhum protestante em solo brasileiro tinha permissão para pregar o evangelho em língua portuguesa. A conversão, inclusive, era punida, era proibida. Não era permitido haver proselitismo religioso, porque havia o padroado. E o que era a lei do padroado? Igreja e Estado eram a mesma coisa. Então, o Império do Brasil tinha uma igreja, uma religião oficial, que era a Igreja Católica. Então, o rei, no caso o imperador, ele tinha a premissa, por exemplo, de escolher bispos, nomear arcebispos, de acordo com a sua vontade. E, por sua vez, a igreja gerenciava a vida comum das pessoas. Um exemplo simples. Hoje, quando um indivíduo nasce, o pai, a primeira coisa que providencia é a certidão de nascimento. Só sai do hospital com a certidão de nascimento. Nesse contexto, não. A comprovação de que você era um cidadão se obtinha na paróquia quando você era batizado pelo sacerdote católico. Você recebia um documento chamado batistério. Quando você morre hoje, emite-se uma certidão de óbito. Naquele contexto, não. Quando você morria, a permissão para você ser sepultado saía da paróquia quando o sacerdote liberava o seu corpo para ser enterrado dentro do cemitério. Se você não fosse católico, a expressão que surge nos textos históricos de 1800 é acatólico. Ou seja, se você não é católico, então você tinha que ser enterrado fora do cemitério, porque senão as almas não teriam paz com a sua presença ali. Então a igreja regulava a vida das pessoas, no nascimento, o casamento, a morte, né? E o Estado, por sua vez, misturava-se com essa presença da Igreja Católica. Quando o reverendo Calley chega, ele desafia essa estrutura, porque era ainda proibido pregar o evangelho em português, mas devido à sua influência, devido à sua condição social, era um homem muito intelectual, né, e de um poder aquisitivo significativo, e tinha boas relações com a embaixada inglesa no Brasil nesse contexto. Então, Calley ele se vale de toda essa influência que possuía para pregar o evangelho. E começa pregando, né, começa proclamando o evangelho e em língua portuguesa, rompendo com esta barreira que havia por parte do Estado brasileiro de coibir a pregação do evangelho em português. Então, por isso a Igreja Congregacional é a primeira igreja. Inclusive, no dia 19 de agosto de 1855, como nasce a Igreja Congregacional? Ela nasce na sala do casal Calley, com uma aula de escola bíblica dominical,
e naquele dia foi exposta uma aula com base no livro do profeta Jonas. Então é ali que começa a pregação do evangelho em língua portuguesa no Brasil. Certo, certo. Mas no Brasil, ok, a igreja congregacional está comemorando 170 anos. Mas ela é um pouquinho mais antiga. Ela Sim. surge aonde? Que contexto? Ela surge na Inglaterra, dentro da confusa reforma inglesa. E aí seria preciso uns 15 podcasts para a Tem gente que ir lá só... começar lá com o Henrique VIII, tudo aquele. E talvez até um pouco mais pouquinho atrás, antes também. né? A reforma inglesa ela é uma reforma tardia, se comparada com a reforma alemã, com a reforma na Suíça, com a reforma dos demais contextos europeus. Ela não é uma reforma que se inicia necessariamente por questões teológicas, é uma reforma que começa por uma divergência do monarca inglês e a autoridade papal. Henrique VIII queria se separar, se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão, porque ela não lhe dava um filho do sexo masculino, e o trono inglês estava ameaçado na sua sucessão. E, então ele entendia que não era possível continuar com ela, queria o divórcio, o Papa naturalmente que não dava, e aí ele então rompe com a igreja romana e torna-se o gerenciador, né, vamos assim dizer, da nova igreja episcopal anglicana. Esse é o primeiro momento dessa reforma. Só que essa reforma ela é apenas institucional. Rompe-se com a Santa Sé, mas a igreja continua católica na sua prática. O bispo de Cantuária, o arcebispo de Cantuária, torna-se o líder espiritual da igreja da Inglaterra, isso é até hoje. Até hoje. E o rei se torna o gerente da igreja, o administrador da igreja, né? Vamos assim nomear. Com o passar do tempo, as literaturas produzidas pela Frente Reformada Suíça Alemã, sobretudo textos de Calvino, começam a ser traduzidos para o inglês e a circular na igreja inglesa. Então grupos começam a perceber que o tipo de igreja que eles tinham não havia sofrido uma reforma de fato, e ansiavam por uma reforma mais profunda, especialmente na sua liturgia, e numa construção de simplicidade. Por quê? Porque a liturgia anglicana ela ainda preservava muito de toda aquela pompa do romanismo. Então as indumentárias, a arquitetura dos templos, a ornamentação dos templos, o funcionamento do culto, né? E um determinado segmento dentro da igreja anglicana entende que precisamos de uma reforma mais profunda, precisamos de mais pureza. Daí se origina o termo puritano. Deste movimento puritano, que é muito mesclado, né, e heterogêneo, você vai ter dentro do movimento puritano indivíduos que queriam se manter na igreja anglicana e reformá-la. Eu posso citar aqui, por exemplo, o bispo J.C. Riley, né, fantástico, Sim, muito né, bom. uma teologia profundíssima. Existem, ele comenta os 4 evangelhos, né, então quem puder ler, leia. E para mim o livro dele mais extraordinário é Santidade. Eu sabia. Né? E ele era um puritano que não queria romper com a igreja anglicana. Nós temos então outros segmentos. Nós temos dentro do movimento puritano um grupo que entende que é preciso purificar a igreja. E não dá para manter-se na igreja. E eles começam a se separar da igreja. Aí é aquilo que ficou conhecido como os separatistas. Dentro desses separatistas, você tem aqueles que construem uma ideia de independência. Seriam os independentes. Por que independentes? Porque eles defendem que a igreja tem que ser pura, mas a igreja não pode estar ligada ao Estado. E a igreja anglicana é ligada ao Estado. Sim. Ela é a igreja do Estado inglês. Esses independentes vão dar origem a pelo menos 2 grupos, que é os congregacionais e um pouquinho depois os batistas. A origem é a mesma. Eram grupos que entendiam que a igreja deveria estar livre das amarras e da ingerência do Estado. Então, a igreja congregacional nasce nesse contexto. As primeiras manifestações de congregacionalismo dentro do território inglês já somam mais de 400 anos. Sim. Então, é uma igreja herdeira direta da Reforma. A Reforma tem pouco mais de 500 anos. Então, vai fazer 510 anos, se eu não me engano, né? Então, o congregacionalismo ele tem aí em torno de 450 anos, mais ou menos. Sim. Qual é a principal característica da igreja congregacional? O que é que ela diferencia, por exemplo, de uma Assembleia de Deus,
de uma presbiteriana, ou enfim, ou de uma batista, de uma luterana, tem alguma característica específica na igreja congregacional? Eu acredito que tem várias, mas se existe uma que eu elencaria como a principal, em termos de distinção, seria a forma de governo dessa igreja. Porque a forma de governo dessa igreja, se nós considerarmos o contexto em que ela aparece, é extraordinariamente moderno. Porque o congregacionalismo, Altair, ele nasce em um período em que os estados nacionais, todos, são monarquias. Então você tem a figura de um rei que governa absoluto sobre o povo. A igreja reproduzia esse mecanismo, porque a igreja era episcopal, governada por bispos, no caso da romana, o papa lá na ponta, no caso da anglicana, o arcebispo de Cantuária, e aí de repente surge um grupo que olha para as escrituras e enxerga nas escrituras fundamentação bíblica para propor uma maneira diferente de pensar a igreja. E esse grupo não quer mais uma autoridade externa dizendo a eles quem será o pastor deles, como será a organização da igreja deles, como funcionará a liturgia deles. Esse grupo resolve reunir-se de maneira muito interessante, porque aí nós temos nesse grupo pessoas doutas e pessoas simples, temos ricos e pobres, temos nobres e plebeus, reunidos dentro de uma igreja, dizendo: nós vamos decidir aqui quem será o nosso pastor. Nós vamos decidir aqui como será a nossa liturgia. Nós vamos decidir aqui como será administrado os recursos de nossa congregação. Nós vamos decidir democraticamente como as coisas vão funcionar aqui. Então, a maior identidade, o maior elemento identitário de uma igreja congregacional é a sua construção democrática. É uma igreja em que as pessoas irão de forma coletiva debater, discutir e decidir o rumo da sua própria comunidade. Isso nos difere de uma Assembleia de Deus, por exemplo, porque é uma igreja de governo episcopal. Embora a terminologia bispo não seja tão comum, né? É uma igreja que tem um presidente, mas esse presidente exerce um poder. Então é um governo episcopal, na prática. Nos difere de um presbiterianismo, por quê? Porque na igreja presbiteriana é o presbitério que toma as decisões, embora a igreja eleja seus oficiais. Sim. Mas não é a igreja que decide. Quem decide é o presbitério. E ela tem, fora da igreja, estruturas de regulação. Existe o presbitério, ao qual a igreja é ligada, sim. Existe o sínodo, existe, sim, o concílio, o Supremo Concílio. Né? E essas decisões elas vão sendo deliberadas sempre de forma indireta. No congregacionalismo, não. A igreja congregacional ela é autônoma. Desculpa lhe atrapalhar, mas a igreja congregacional ela tem um presidente. Eu digo, um presidente nacional, geral. Como é que funciona? Porque existe a aliança das igrejas congregacionais, eu sei, isso, e a união das igrejas congregacionais. Isso. Né? Então ela tem um presidente eleito, mas em que medida esse presidente ou essa direção nacional, ela gerencia, melhor dizendo, ela influencia as igrejas locais? Veja, sim, existe a figura do presidente da denominação, né? E toda uma equipe administrativa ao seu lado, mas a grande distinção é porque as igrejas congregacionais elas estão ligadas a uma federação de igrejas. Então, essa figura do presidente é uma figura que preside a federação de igrejas, mas ele não exerce autoridade direta sobre a minha igreja. Na minha igreja, quem exerce essa autoridade acima de mim é a Assembleia, e eu sou o responsável direto pela minha igreja. Então a denominação ela não tem uma ingerência sobre a igreja. Nessa federação de igrejas, as comunidades se aglutinam para tomarem também suas decisões, no caso da aliança, os concílios, no, sim, caso da união, as assembleias gerais, onde elas vão tomar decisões que visam a promoção do evangelho e a expansão de nossa denominação. Então, a organização de nossos seminários, a organização de nossas frentes missionárias, a organização de nossas estruturas administrativas, né? Mas essa figura presidencial, ela se distingue de uma lógica episcopal, por exemplo, porque, embora eu respeite demais e ame o meu presidente, ele não exerce uma autoridade soberana sobre mim. Ele não pode, por exemplo, chegar e dizer: você vai sair desta igreja e vai para aquela.
Sim. Ok. Né? Por quê? Porque é a minha igreja local, que reunida em assembleia, me elege. Agora, óbvio, a partir do instante que a igreja congregacional, e essa ideia de denominação, isso foi construído com o passar do tempo. Né? Esses 400 anos de história congregacional foram forjando a nossa maneira de pensar a eclesiologia até chegarmos aqui. Então, as igrejas, elas decidem soberanamente unir-se a uma federação de igrejas. Óbvio, se essa igreja decide fazer parte daquela federação de igreja, em nosso caso, por exemplo, a Aliança Congregacional, nós subscrevemos a confissão de fé da nossa Sim. denominação, os seus documentos normativos, ou seja, nós estamos dizendo que concordamos com aquilo, vamos obedecer aquilo, respeitar aquilo, mas a nossa autonomia ela é preservada. Então, Entendi. a denominação não vai decidir pela nossa igreja como ela cuida dos seus recursos, por exemplo. Sim, Não, sim, isso compete à igreja local. entendi. E como é que está a igreja congregacional, ou melhor, a denominação congregacional? No caso, o senhor é ministro da Aliança, Isso. né? Como é que está a Aliança hoje? Ela está em todo o Brasil? Ela está em que regiões ela é mais forte? Como é que está a igreja congregacional, mais propriamente a aliança das igrejas congregacionais do Brasil? Ótimo. Bom, eu diria que a igreja congregacional no Brasil, antes de especificar a aliança congregacional, ela ainda se mantém diante de grandes desafios. Nós não temos ainda uma presença massiva, embora já estejamos com 170 anos, nós não temos uma presença massiva ainda em todo o território nacional. Seria difícil, diante da proporção continental que o nosso Sim. país tem. Mas o congregacionalismo, aí eu preciso especificar, caleiano, Sim. que é aquele que advém do trabalho do missionário Calley, ele tem feito uma imensa contribuição para a nossa nação e ele tem se afirmado, né, sobretudo nos grandes centros urbanos, mais especificamente Rio de Janeiro, Recife, né, são as grandes cidades com a maior presença, São Paulo também, né, do congregacionalismo. A aliança congregacional ela é mais forte na região Nordeste, porque ela nasce na região Nordeste. Né? Sim. Em 1967, quando há a ruptura no congregacionalismo, até 67 nós tínhamos apenas a União Congregacional, e a partir de 67 nasce a Aliança Congregacional, por alguma divergência de caráter pneumatológico que houve ali. Então, como a maior parte das igrejas que vão formar a Aliança Congregacional estão localizadas na região Nordeste, especialmente Paraíba e Pernambuco, então ela tem mais força nessa região Sim. Nordeste. Mas tem se expandido, graças a Deus, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Nós temos trabalhos missionários na África, nós temos trabalhos missionários no México, nós temos na Bolívia um trabalho muito bem consolidado. Né? Temos diversas frentes missionárias implementadas e outras em projeto de implementação no continente europeu. Né? Então, a igreja congregacional ela tem se expandido, né? Essa igreja caleiana, Sim. ela tem se expandido no território nacional, mas também fora do território nacional. E a aliança, através dessas frentes que eu mencionei, tem alcançado essa projeção. A União também, ela é maior do ponto de vista estatístico, Sim. né? Ela, por ser mais antiga também, ela tem uma presença maior, sobretudo no sudeste e centro-oeste do Brasil. Né? E mais ao sul nós temos uma outra igreja congregacional, que não é de origem caleiana, Sim. que é conhecida como a Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. Sim. E é bem interessante isso, porque ela é organizada congregacionalmente, mas ela não tem as características teológicas e doutrinárias que as igrejas caleianas possuem. Sim, sim, sim. E ela sim. está mais localizada ao sul, aos estados do sul, Sim. e pegando aqueles países fronteiriços com o Brasil naquela região. Então é uma congregacional que não necessariamente ela é vinda de Calley, do Exato. trabalho missionário de Calley. Ela vem por outros missionários. Ela vem de uma missão norte-americana que começa na Argentina. Ok. E aí da Argentina ela entra na região sul, no Paraguai, no Uruguai, mas ela é bem diferente. Ela, por exemplo, é pedobatista. Sim, né? sim. Ela é teologicamente arminiana, definida nesse Sim. sentido. E ela não tem os elementos estruturais que o congregacionalismo de Calley ele trouxe. Por exemplo, ela é uma igreja organizada de sistema paroquial. Ah, ok. Então, ela tem paróquias, né?
A denominação mexe com os ministros a hora que ela bem entende, o que difere da nossa herança caliana. Sim, 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 sim. Pastor, a história congregacional é muito interessante, né? Inclusive, eu soube disso faz pouco tempo, eu estudando, né, avaliando algumas informações do congregacionalismo, até porque eu estava para lhe convidar e entre outras coisas, eu descobri que o inário, né, os salmos e hinos, ele foi o primeiro inário brasileiro, Isso. né? Inclusive usado por outras denominações. Por todas. Por todas? Pronto. E eu achei interessante. Inicialmente, quem começou ou quem fez esse cenário? Ou quem foram as pessoas que, primeiramente, construíram esse inário que temos hoje? Bom, o congregacionalismo, e aí eu espero que a nossa audiência não me interprete como vaidoso, Sim. não é nesse sentido. É apenas as constatações Sim. históricas. O congregacionalismo, Altair, ele foi pioneiro em muitas coisas que nós pensarmos sobre a igreja evangélica no Brasil, porque é a primeira igreja a pregar em português. Quando Calley ele começa a organizar essa primeira igreja, né, conhecida como a Igreja Evangélica Fluminense, que é a igreja congregacional, ele compreende que é preciso dar a essa igreja mecanismos básicos para ela poder funcionar. E toda igreja protestante, ela naturalmente tem que ter uma enologia pujante. E a igreja no Brasil não poderia ficar atrás disso. Então Calley, junto com Sarah Calley, ele se propõe a construir o alicerce daquilo que seria a enologia brasileira. Então Sarah Calley ela seleciona aquilo que existe de mais fantástico na enologia protestante europeia. Nosso Salmos e Hino ele é herdeiro de uma construção inológica fantástica, né? O que existia de mais nobre na música clássica cantada na Europa foi transportada para o Salmos e Hino. E aí é uma característica de Sara que ela era mais afeta a hinos. Certo. E já Calley ele era mais inclinado aos salmos. E aí salmos e hinos. Salmos e né? hinos. Então você vai ter na primeira parte do nosso inário salmos, que foram metrificados, e colocou-se ali uma música para aquele salmo. Né? A primeira parte, se não me falha a memória, os 28 primeiros, Certo. tá certo? E a partir do número 29 nós temos hinos, e aí são mais de 650 hinos. Sim. Claro que a primeira edição de Salmos e Hinos não tinha essa proporção, ela era mais enxuta. Com o passar do tempo, né, sobretudo com o patrocínio de pessoas de influência na corte que haviam se convertido ao congregacionalismo, à igreja congregacional, começa a haver uma produção e uma expansão, né, dos Salmos e Hino. Até sair a última edição, que é que nós temos até hoje, que se eu não estiver enganado, é a quinta edição, se eu não estiver equivocado. Né? E aí é um inário que foi usado por todas as tradições protestantes do Brasil. Sim. Em sua primeira fase. Então a igreja presbiteriana, a igreja batista, a Assembleia de Deus, as metodistas, as igrejas de uma forma geral usavam salmos e hinos, porque era o inário evangélico. E aí quando você visita os demais inários que foram surgindo, harpa cristã, cantor cristão, no caso dos batistas eles possuem dois, né? O cantor cristão e o inário do culto cristão. Sim, o HCC. O novo cântico da igreja presbiteriana, melodia de vitória, né? O inário metodista. Quando você visita esses inários que foram produzidos posteriormente, inevitavelmente você vai perceber a profunda similaridade com os salmos e hinos. Sim. Mudava apenas uma letra, uma expressão ou outra, mas a música é a mesma. Né? E aí cada denominação foi construindo o seu próprio inário. Mas todas elas recorreram a salmos e hinos para formar a sua base de doxologia, de adoração. Né? Então, os salmos e hino, eu diria que é um dos grandes tesouros da igreja congregacional. Amém. Amém. Pastor, a gente vai tratar agora uma boa aula, né, irmãos? Para quem não sabe, não prestou atenção no início, o pastor Luiz,
ele é historiador, viu? Formado pela Universidade Estadual da Paraíba, não é isso, pastor? Exato. Então ele é formado em História, então por isso que ele tem... E me concentro na história congregacional. E também se concentra, Nas né? minhas Então pesquisas, ele é. tem realmente cabedal, vamos usar uma palavra bem bonita, né? Que políticos gostam muito, né? Ele tem cabedal para falar sobre tal assunto, né? Mas a gente vai entrar um pouquinho agora também sobre a literatura, né? E, pastor, historiador, então uma pessoa que estuda, que se prepara. E dizem que livro combina com café. Pastor, o senhor quer um café? O senhor gosta de café Com também, né? certeza. Com Eu vou lhe servir um certeza. cafezinho aqui, que nosso amigo Estevão já nos preparou, né? E eu vou servir um cafezinho ao pastor, porque a gente vai falar agora de livros. E vou servir aqui ao pastor um cafezinho. Estevão disse que estava fresquinho, mas eu acho que ele som está quente, viu? maravilhoso. E Já café é adoçado, interessante, né? Café, não tem açúcar não, né, Estevão? Não. Então pode ser servir aí, pastor. Tem aqui porque café combina com livro, né? E a gente está É aqui em bom. pleno inverno. Estamos aqui no topo do Planalto da Borborema, né, pastor? Onde a gente Exato. está localizado, então tá friozinho nessa época. Então um cafezinho também a gente não dispensa. Pastor, qual a importância dos livros na sua caminhada? Isso eu digo de forma geral, claro, principalmente como pastor, né? Sei que sou historiador, mas principalmente como ministério, né? Tratando de ministério. Qual a importância da literatura? E eu pedi para que o senhor trouxesse um livro. Eu disse, pastor, traga um livro. Correto. Aquele livro que o senhor, claro, além da Bíblia, né? Que é aquele livro de cabeceira. Aquele livro de cabeceira, irmãos, livro de cabeceira, para quem não sabe, não é que você use como travesseiro, não, tá, irmão? É aquele livro que você sempre visita, aqui e acolá você revisita, não é assim, pastor? Correto. A gente vai sempre lá, né? Eu também tenho os meus, né? Mas qual o livro, ou quais os livros, né? Eu pedi para o senhor trazer, o senhor trouxe aí dois livros, né? Trouxe 2. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? O porquê desses dois livros estão sempre ali ao seu lado, né? Porque esses dois livros têm sempre o seu cheiro. Isso. Se ele perder, alguém encontrar, for uma ovelha dele, Devolva. esse livro tem o cheiro do meu pastor. Diga aí, Bom, pastor. De fato, Altair, respondendo primeiro a sua pergunta, os livros na minha caminhada, eles são como as asas de um pássaro, não tem como ele viver sem elas. Sim. Né? Ler e constantemente estar aprendendo, eu acredito que seja uma prerrogativa de qualquer pastor. Eu vejo muitas similaridades entre o exercício pastoral do ensino e a vida de um professor. Sim. O professor tem que estar sempre aprendendo para poder ensinar. O pastor é da mesma forma. O pastor que se acomodar nesse caminho, ele naturalmente acaba ficando obsoleto. Então, nossa mente é como um músculo. Sim. Precisa ser exercitado constantemente. Então, ler é indispensável, né? É indispensável. Mas aqueles livros que me fazem sempre encontrar refrigério e conforto e distração e esse momento nostálgico são dois. Você pediu para trazer um, eu trouxe 2. O primeiro é justamente um livro de caráter histórico, né? Já que estamos falando sobre congregacionalismo, é o Jornada no Império, que se só ali, mostra para ali. Sim. É o Jornada no Império, né? Vida e obra do Dr. Kallen no Brasil. Sim. Ele era um livro publicado pela editora Fiel. Não se publica mais hoje, você sabe disso, né? Sim. Mas foi o primeiro livro que eu li sobre história congregacional. Sim. E eu me apaixonei pela nossa denominação exatamente a partir da leitura que eu tive de Jornada no Império. O autor, pastor, por favor? O autor é o William Forsyth. William Forsyth. Né? Ele foi reverendo também, reverendo William Forsyth. E ele escreve sobre o reverendo Kallen. E além da linguagem dele ser muito agradável, existem livros difíceis de ler. Você sabe disso, né? É verdade. Eu como livreiro, sei disso, irmãos. Existem livros que a gente compra porque precisa. Que precisa, mas que são desagradáveis de ler. E o reverendo Forsyth, ele escreve com uma simplicidade muito interessante e ele se apega a detalhes que nos permitem imaginar Kallen e Sara pisando na terra de Santa Cruz em 1800, quando o Brasil era muito diferente do que nós temos hoje. Imagine você chegar ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa,
em um contexto que 70% da população era de escravos, ruas sem saneamento básico, dejetos sendo atirados pela janela. E eles vinham de onde? Do primeiro mundo. E eles vêm do primeiro mundo, eles vêm da Escócia, né? Educado em Londres, acostumado Médico. médico, ela musicista, né? Acostumados a uma realidade de vida completamente diferente. Aí imagine você chegar neste país extremamente quente, tropical, e você vem de um canto frio, né? Com uma cultura completamente diferente da sua, e você entender que Deus tem um propósito para você ali. É tanto que o Reverendo Forsyth, ele pontua, e a gente encontra em outras literaturas sobre o casal Calley, que Sarah Calley, ela meio que tem ali uma crise, né? Ela não consegue se adaptar Sim. no Rio de Janeiro, porque realmente é muito diferente do contexto em que ela estava afeiçoada. E Calley resolveu esse problema mudando-se para fixar residência em Petrópolis. Quem conhece sabe que é uma realidade bem diferente. Então, Petrópolis é onde viviam os nobres, Sim. a corte. Eles desciam para o Rio para trabalhar, mas a moradia era em Petrópolis. E aí era uma outra coisa. Então, moravam lá e trabalhavam no Rio de Janeiro. E aí o Reverendo Forsyth, ele consegue trazer para nós esse espírito desbravador, essa profunda paixão pelo Evangelho, esse desejo de resgatar vidas que o Reverendo Calley tinha. Sim. Eu julgo que essa deveria ser uma leitura obrigatória para todo pastor congregacional, para todo crente congregacional. Sim. É uma pena que não publique mais. É verdade. A editora Fiel, não é, isso? É a Ela Fiel. não publica mais. Né? Acho que merecia sei lá, um baixo assinado de todos nós congregacionais para ela fazer uma edição especial. Atenção, editora Fiel, somos parceiros, viu? A Olha aí, Fiel olha é aí. parceira da 316. Fica a dica aí, 170 anos do congregacionalismo brasileiro, e valeria a pena muito, Valia. a nova edição desse livro. É um livro maravilhoso, né? E aí a arte dele, você vê o Brasão do Império, enfim. Um livro que eu sempre gosto de visitar como congregacional. Sim, Né? sim. Então eu gosto de visitar esse livro, ele está sempre perto de mim. É o livro que eu não empresto a ninguém. Entenderam, ovelhas? Pode pedir o carro dele emprestado. Peça, mas Dinheiro, o livro não. dinheiro emprestado também não, né, Não, pastor? não. Dinheiro Não tenho. não tem. Mas não pesa o livro do pastor, tá certo? E o outro livro Sim. é um livro de caráter mais devocional, né, Certo. que é uma coletânea de orações puritanas, e tem muitos congregacionais Certo. aqui, que é o Vale da Visão, Ok. publicado pela editora Monergismo. E eu posso dizer, Altair, que eu aprendi a orar melhor com a ajuda desse livro. Né? É um livro que traz uma série de orações para diversos momentos da sua vida. Sim. Não é que você vai ler a oração, Sim. não é isso, mas inspira você a refletir sobre a maneira de você orar. Sim. Né? A nossa oração, ela é um momento de devoção. E aí, se você me permitisse, eu apenas recitaria aqui, Por favor. a primeira, para mim, é uma oração que sempre me comove muito Sim, sim. e me inspira. Inclusive, foi transformada até em música. Né? É o Vale da Visão. E aí, veja o conteúdo. Né? Certo. Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde fui trazido por ti ao Vale da Visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e quanto mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Deixa que eu encontre tua luz em minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória no meu vale. Isso Amém. é belíssimo. profundo demais. Profundo demais, é Então, verdade. é um livro que eu acredito que me ajudou Sim. a orar de forma mais adequada diante do nosso Deus e ter essa reflexão, Sim. essa profunda reflexão. Então, Sim. eu recomendo
o vale da visão. Não só para pastores. Para qualquer cristão. Qualquer Para cristão. qualquer cristão. É um excelente livro. Vale a pena. Amém. Amém. Que lindo, né, irmão? Que lindo, que lindo. Pastor, a gente está quase pertinho aqui do nosso tempo aqui está chegando, Que né? pena, você estava começando agora. Nós temos ainda um bom tempinho aqui, dá para a gente conversar um pouquinho mais. Eu estava aqui o senhor recitando aí essa oração, né? E a gente entende bem o que é a confiança de um servo de Deus, Sim. né? A sua total e plena confiança num Deus soberano, enfim, gracioso. Eu pergunto ao senhor, como pastor, que Deus é esse? Que os protestantes, que nós evangélicos dizemos que é o único e suficiente Deus. Que Deus é esse? Eu diria, Altair, que a esta pergunta nenhuma resposta jamais seria satisfatória. Por mais que eu selecionasse aqui as mais sublimes e excelsas palavras para descrever o nosso Deus, elas seriam mínimas diante de quem realmente Ele é. Mas eu poderia dizer, na minha simplicidade, que este Deus é a razão pela qual nós estamos aqui. É um Deus que se distingue de todas as outras possibilidades que os homens criaram, pois Ele revela o seu amor de uma forma que nenhuma outra divindade criada pelos homens em suas mitologias fora capaz de fazer. Os homens, eles criaram religiões. A palavra religião vem da língua latina religare. É o homem buscando se religar a Deus, de diversas formas, criando seus deuses, construindo seus caminhos, trilhando as suas próprias rotas. Todos eles fracassaram. E todos eles se avizinham à morte com uma grande incerteza diante de si. O que vai acontecer? O nosso Deus, Ele nos traz o Evangelho. E Evangelho é diferente de religião. Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem. Não é o homem buscando Deus, mas é Deus buscando o homem, para proclamar ao homem que mesmo este, estando perdido e morto nos seus delitos e pecados, lhe é possível, mediante a graça salvadora de Cristo e o poder transformador do Evangelho, ter uma nova vida e uma certeza inabalável daquilo que lhe aguarda no porvir. Há uma frase de Lloyd Jones que eu me apego muito a ela e até eu publiquei ela recentemente nas minhas redes sociais. Este Deus que nós servimos é o Deus que me permite saber quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou um pecador. Eu sou falho, eu sou terrivelmente caído, mas inexplicavelmente amado por esse Deus. Aí John Stott contribuiria com Lloyd Jones dizendo: eu não sou o que deveria ser, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Este Deus me permite não apenas saber quem eu sou, esse Deus me faz entender o que eu espero. E o que eu espero? Eu não espero benefícios neste mundo, embora eles sejam ofertados àqueles que conhecem a este Deus. Eu espero um tesouro que só será contemplado na eternidade. Uma herança que Pedro vai dizer que é inacessível, imaculada e perfeita. E o que seria inacessível, imaculado, perfeito? Talvez alguém pense, seria as ruas de ouro? Seriam os palácios de cristal? Será o rio da vida? Será a árvore da vida? Será qualquer coisa que nós encontramos descrito nas escrituras que haverá no céu? Não. O que faz o céu ser o céu? É este Deus. O que faz o céu ser o céu é porque Cristo está lá me aguardando. Se eu chegasse no céu e Cristo não estivesse lá, nada disso valeria a pena. Este Deus, Altair, é a fonte primária de todas as coisas e é a causa final de todas as coisas. Esse Deus é o único caminho, a verdade e a vida. E nenhuma outra religião pôde oferecer aos homens o que este Deus oferece. Ele vem nos buscar, ele veio nos encontrar e ele veio nos resgatar do nosso vale sombrio do pecado. Amém, amém. Vai fazer apelo não, né? Não. Eu não faço. Não faz, né? No seu caso, o senhor entende que é o Espírito Santo que vai fazer Isso. né, no coração do Só ouvinte, calvinista, né? Então né? vou... Eu desconfiava, eu estava desconfiando.
Pastor, estamos chegando ao final do nosso podcast, né? E mais uma vez quero agradecer, certo, Amém. por ter aceitado o nosso convite, né? Ter saído do seu conforto, cuidado da sua esposa, da sua família, tão Amém. amada pelo Senhor, né? Amém. O Senhor fala da sua família, a gente vê o brilho nos seus olhos, realmente, né? O seu sorriso largo. E queremos agradecer, né? E desde já eu agradeço também já a sua esposa e seus filhos, né? Que lhe liberaram, né? Com todo o amor e carinho também você está aqui. Amém. Certo? Então, irmãos, nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, desse nosso mais recente episódio, né? E quero agradecer também aos irmãos, né? A companhia de vocês estarem aqui com a gente sempre nos nossos episódios. E fazer um pedido também, tá? Compartilha com os amigos, com os irmãos, né? Até com quem não é evangélico, né? O intuito do podcast 316 é justamente trazer edificação, né? Fazer com que o evangelho chegue a mais pessoas, né? Para que a igreja de Cristo também seja edificada, né? A gente quer dar nossa contribuição. E o nosso propósito, irmãos, não é trazer contenda, não é trazer querela, não. Nosso intuito é trazer, né, unidade da igreja, edificação. É o propósito de seguirmos, né, para a paz e para a edificação de todos. É o que a Bíblia manda, né? Então, esse é o objetivo do podcast 316. E nós temos o oferecimento do podcast, um oferecimento, né, do nosso Paraíba Cristã, que é a página no Instagram, como eu já falei para vocês. Visita lá, entra no Instagram, Paraíba Cristã, e aí você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, de eventos, né? De repente vê um cantor que você gosta, aquela banda, está aqui no nosso estado, né, na Paraíba, e aí você fica por dentro da agenda cristã do seu estado, né? E também seminários, você quer saber escolas cristãs na cidade, do estado, então procura lá se informar. Em breve a gente vai estar também divulgando, né, essa plataforma com mais informações. E também, irmãos, do aplicativo, na verdade é uma plataforma, né? Você que é pastor, né? Sua igreja não tem um site, acha que é complicado, acha que é difícil. Não é nada complicado, irmãos, e também não é nada caro, né? Procura lá o Igreja 24 Horas. Pode digitar no Google aí, dá um Google, Igreja 24 Horas, ou vai no Instagram, digita lá Igreja 24 Horas, você vai conhecer mais sobre essa plataforma, né? É um aplicativo para a igreja também, tem site, e você que é pastor vai conhecer melhor, né? E vai ser de grande valia, vai ser uma grande ajuda no gerenciamento da igreja e dos departamentos da igreja, que a gente sabe que a vida de pastor é muito corrida, né? É muito complicado. Então, é uma grande ferramenta que vai te ajudar bastante, tá bem, pastor? E também, claro, um oferecimento Master Plus, vamos dizer assim, né? Da Livraria 316. Então, o podcast, né, tem o apoio total, né? Para quem me conhece, né, sabe que a Livraria 316 é que leva esse projeto do podcast à frente, né? Com a graça de Deus. Então, irmãos, muito obrigado. Meu desejo é que Deus continue abençoando você, sua família, você que é evangélico, né? Você que é católico, você que é espírita, sem religião, ateu, enfim. Você que está aqui assistindo o nosso episódio, irmão, você que de repente do nada entrou aqui no YouTube, achou a gente aqui, então seja abençoado em nome de Jesus, tá bem? Deus abençoe a todos, um forte abraço.